Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Etnomath by Diego Cortes, comigo, o professor Diego Cortes. Hoje trazendo para vocês mais uma aula aqui inédita do canal sobre questões aí relacionadas ao Enem do ano 2019. Então, aqueles que desejam estar se preparando aí para o próximo Enem, Enem 2020, então está na hora, né, estudar esses conceitos aí da matemática e hoje em particular aqui conceitos da geometria plana, como nós veremos aí na hora da explicação. Então vamos iniciar a nossa leitura da questão para que a gente possa estar realizando a sua resolução com vocês. Então vamos lá. Uma administração municipal encomendou a pintura de 10 placas de sinalização para colocar em seu pátio de estacionamento. O profissional contratado para o serviço inicial pintará o fundo de 10 placas e cobrará um valor de acordo com a área total dessas placas. O formato de cada placa é um círculo de diâmetro d igual a 40 cm que tangencia lados de um retângulo, sendo que o comprimento total da placa é h igual a 60 cm, conforme ilustrado na figura. Use 3,14 como aproximação para π. Então a gente tem a ilustração da placa, né? A placa de altura h e diâmetro aqui d, né? E a gente tem aí o seguinte questionamento. Qual é a soma das medidas das áreas em centímetros quadrados das 10 placas, pessoal? Então não deve esquecer que são 10 placas. Então vamos iniciar a nossa resolução, né? O conceito, pessoal, que está sendo cobrado aí, na verdade, nessa questão, é o conceito de área de círculo e área de quadrado. Talvez vocês falem assim, mas não falou aqui em retângulo? Sim, mas daqui a pouco vocês vão ver que é um retângulo, né? Todo quadrado é um retângulo, mas na verdade a gente vai calcular a área de um quadrado, como nós veremos aí, né? Uma outra questão importante que a gente tem que ter em mente é o que nós queremos. O que na verdade nós queremos é calcular a soma das medidas das áreas em centímetros quadrados das 10 placas aí, conforme foi dito aí, tá? Então vamos lá para a nossa interpretação da figura. Observe o seguinte, o exercício falou, na verdade, que essa parte aqui, na verdade, que a gente tem aqui, que é um círculo, ele tangencia um retângulo. Tangenciar o retângulo, pessoal, quer dizer que esse lado do retângulo ele é perpendicular ao raio ou ao diâmetro aqui, passando aqui, ó, pelo centro aqui, que é o diâmetro dessa parte circular. Então, o que a gente tem? A gente tem aí o diâmetro, na verdade, né? E este é o diâmetro aqui, ele vai fechar, na verdade, essa parte para cima. Então, o que, na verdade, a gente vai ter que calcular é a área desse meio círculo aqui, como nós veremos, né? Como a gente sabe aí que o diâmetro é igual a 40 centímetros, então dá para a gente determinar aí o raio, né? O raio aí desse semicírculo que a gente vai calcular aqui, ou desse círculo, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque o raio, na verdade, é metade do diâmetro, ou o diâmetro é o dobro do raio. Logo, se a gente tem diâmetro igual a 40 centímetros, então a gente vai ter que o raio, na verdade, que é essa distância daqui até aqui, é igual a 20 centímetros, tá? Fazendo também aqui uma análise do retângulo ou da altura da placa, a gente sabe que toda essa altura mede 60 centímetros, né? Como a gente tem que toda essa altura mede 60 centímetros e daqui até aqui mede 20, então o que falta aqui, né, que é essa parte aqui, falta, na verdade, equivale a 40 centímetros. Então, agora já dá para vocês perceberem o que eu falei, né, a respeito lá da área de quadrado. Por quê? Observe aqui, ó, esta figura que restou aqui, ó, que é dessa linha vermelha para baixo, ela na verdade é um quadrado. Por quê? Porque ele tem esse lado aqui que mede 40 e esse comprimento aqui que mede 40 também, que é igual ao próprio diâmetro do círculo aqui dessa parte de cima. Então, a gente tem a área de um quadrado mais a área de um círculo. É isso que a gente quer calcular. Então, olha o que a gente quer. Na verdade, a área total de uma placa é a metade da área de um círculo somado com a área de um quadrado. Então, é isso que nós vamos ter aí que calcular. Então, acompanha comigo aí, ó. A gente sabe que a área de um círculo é dada por πr ao quadrado, né? Como eu quero calcular a metade, então eu coloquei πr ao quadrado sobre 2, né? E a área do quadrado eu chamei de L ao quadrado, né? Eu chamei esse lado aqui de L e falei que é L ao quadrado. Fazendo a substituição, o que a gente tem? Olha só, π
O exercício falou que é para a gente usar 3,14, então 3,14. O raio é 20, por que o raio é 20? É aquela interpretação que eu acabei de fazer com vocês. Se o diâmetro é 40, o raio é metade do diâmetro, o raio é 20. 20 ao quadrado. Tudo isso dividido por 2, né? Mais quem? Mais o lado do quadrado ao quadrado, ou seja, a área do quadrado. Como o lado aqui é 40, então vai ser 40 ao quadrado. Fazendo aqui, ó, olha só, 20 ao quadrado, a gente sabe que é 400, né? E 400 dividido por 2, a gente sabe que é 200. Então, o que eu escrevi aqui? Eu escrevi 3,14 vezes 200. 200 porque 20 ao quadrado dividido por 2. 20 ao quadrado, 400, dividido por 2, 200, né? Mais 40 ao quadrado. 40 ao quadrado, 40 vezes 40, dá 1.600. É só fazer 4 vezes 4 e acrescentar 2 zeros, né? Fazendo aqui esse produto, olha só, tem como fazer fácil aqui, de forma fácil, ó, 200 vezes isso, só a gente fazer 2 vezes 3,14, ou seja, 2 vezes R$ 3,14 daria 6,28, né? Multiplica isso por 100, por causa dos 2 zeros, daria 628, né? Mais os 1.600, a gente tem aí que a área de uma placa é igual ao quê? A 2.228 centímetros quadrados. Só que, atento ao seguinte, pessoal, o exercício pediu a área, na verdade, de 10 placas. Então, atente a isso, 10 placas. Se a gente quer a área de 10 placas, então tem que multiplicar 2.228 por 10. Multiplicando, eu chego em 22.280 centímetros quadrados. Esta é a área total aí das 10 placas aí que foram pintadas aí, né? Então, o que eu tenho? Letra B. B de bonito, B de bom, né? Então, a gente aí conseguiu aí fazer essa questão aí tranquilamente aí, né? O que a gente precisou para resolver? Somente precisamos aí da ideia de área de círculo, metade da área de um círculo, e área de quadrado. Então, essa questão bem fácil aí, só que atente para isso, pessoal. Vocês têm que estudar aí esses conceitos de áreas, que eles são, de fato, muito importantes. Gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram comigo e fazer um convite. Se ainda você não inscreveu ainda no meu canal, se inscreva, ajude a compartilhar esse vídeo e ajude o canal a crescer para que a gente possa ainda melhorar ainda mais as nossas aulas aqui do canal, tá? E o canal Etnomef by Diego Cortes deseja a todos vocês aí bons estudos e bom Enem aí para próximo ano, um bom Enem, para que vocês consigam ingressar aí numa universidade. Um grande abraço e até a próxima aula.